Boa noite, irmãos. Hoje à noite nós vamos falar sobre a mensagem da graça. Eu vou falar sobre essa mensagem. Eu espero que seja uma bênção para vocês que estão ouvindo. Pessoas perguntam, o que Deus está fazendo hoje? É uma pergunta muito importante, não é? O que Deus está fazendo hoje? A mensagem da graça é realmente sobre o que Deus está fazendo hoje. O que Ele está fazendo para as pessoas perdidas e o que Ele está fazendo para as pessoas salvas em Cristo Jesus. Em Adão, nós herdamos o pecado. Ninguém precisa dizer como ser mal. E quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Ele não ficou no sepulcro. Ele ressuscitou vitoriosamente. Este é o Evangelho de Cristo, o Filho de Deus, que morreu por nossos pecados. E ele ressuscitou dentre os mortos. E se uma pessoa coloca sua fé no Evangelho de Cristo, o Filho de Deus, ele será salvo em Cristo Jesus. Então é crendo no Evangelho de graça, não é pelas obras, não é pela justiça que nós temos feito, é tudo por causa do que Cristo realizou, o que Cristo fez por nós. Então essa graça é para aquelas que não conhecem Cristo e também para aqueles que conhecem Cristo, que somos salvos e já colocaram sua fé em Cristo Jesus. Agora, a única maneira de servir a Deus corretamente é seguir suas instruções, suas ordens que são para nós hoje. O que acontece normalmente é que muitas pessoas leem suas Bíblias para obter uma ajuda espiritual. Eles sabem que estão salvos, que devem ler a Bíblia, mas quando leem, ficam desapontados. É para pouco confuso para elas, tentando entender alguma coisa. Bem, a boa notícia é que Deus não quer que a Bíblia seja algo confuso para elas. Ele quer que saibamos exatamente o que Ele está dizendo para possamos seguir as suas instruções. Tem duas maneiras de se aproximar da Bíblia e entendê-la. Tem propósitos específicos de Deus. Seu propósito específico é que Deus está retomando a terra e dos céus das mãos de Satanás. Ele batalhou na terra contra Adão, ele batalhou no céu. Por isso, Satanás é o Deus desse mundo e o príncipe e poder do ar. Deus criou o programa profético do reino. Esse o programa profético do reino para Israel. O programa do mistério, que é o programa para a Igreja Corpo de Cristo, nós hoje, o programa profético de Israel é terrestre. O nosso é celestial. Deus trabalha através desses dois programas. Quando eu falo em programa, eu quero dizer dispensações, administrações. A maneira que Deus trabalha com indivíduos durante esse período. Certas instruções para aquelas pessoas. Então temos o programa do mistério de Deus hoje, que é a dispensação da graça de Deus.
Efésios 3, versículos 1, 2 e 3. Deixe-me ler para vocês. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que me é dada para convosco. Como pela revelação, ele fez-me saber o mistério, como vos escrevi antes em poucas palavras. Deus revelou através de Paulo o programa da graça, o mistério. Deus encontrou pessoalmente, Cristo encontrou pessoalmente com Paulo em relação à igreja, o corpo de Cristo. Hoje, nosso apóstolo é Paulo. A maioria das pessoas vivem debaixo dos 12 apóstolos. Nós devemos viver debaixo do apóstolo Paulo. E tem uma razão por isso. Hoje, nosso apóstolo é Paulo. A maioria das pessoas vivem debaixo dos 12 apóstolos. Nós devemos viver debaixo do apóstolo Paulo. E tem uma razão por isso. Romanos 11, 13 diz: porque eu falo a vós gentios, enquanto sou apóstolo dos gentios, eu magnifico o meu serviço. Nós somos gentios. Paulo escreveu 13 livros, 13 cartas, de Romanos a Filemão. É onde nós encontramos nossas ordens de marchar. E elas lidam com o programa celestial, especificamente, em contraste com o programa do reino, que lida especificamente com a terra, lida com a nação de Israel. Toda a Bíblia é para nós, mas as epístolas de Paulo foram escritos especificamente a nós, como membros da igreja, corpo de Cristo. Mateus 4, 23 diz: e Jesus, por toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, não da graça, do reino, e curando toda espécie de enfermidades e todas as espécies de doenças entre o povo. Os livros da Bíblia que lidam com o reino de Israel são de Gênesis, capítulo 12, por todo o Velho Testamento, até Atos, capítulo 7. E mais tarde, depois o arrebatamento da igreja, do corpo de Cristo, a Bíblia volta a lidar com Israel, de Hebreus a Apocalipse, o último livro. Depois do arrebatamento, haverá a grande tribulação, e no fim, Israel será salvo. E será salvo. Ok. Começa em mente, quando você lê a Bíblia, esta é a maneira que você tem que olhar a Bíblia para interpretá-la corretamente. Agora, toda a Bíblia é para nossa aprendizagem, para nosso benefício, mas tem que ser interpretada na luz desses dois programas. O programa do reino para Israel e o programa do mistério para o corpo de Cristo, para nós hoje, o Evangelho da Graça. Cristo é a figura central de toda a Bíblia. Os programas de Deus, os propósitos têm que ver com Cristo. Tem a ver com Cristo. Como Messias de Israel, sacerdote, e para o corpo de Cristo hoje.
Ele é nosso Salvador, a cabeça da igreja, que é o corpo de Cristo. Os 12 apóstolos, Pedro e os outros, eram apóstolos principalmente do programa do reino. Mateus 19:28 diz: E disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre os 12 tronos para julgar os 12 tribos de Israel. Portanto, o povo de Israel. Deus suspendeu esse programa para Israel, temporariamente. Então, hoje, Deus não está trabalhando com Israel. Ele não está usando a verdade do reino hoje, e sim a verdade concernente à igreja, corpo de Cristo. É onde nós estamos hoje. Cristo tem sido revelado através do programa novo. Cristo, o cabeça da igreja, corpo de Cristo, debaixo da graça e não da lei. É nas cartas, epístolas de Paulo, que nós aprendemos o programa de Deus para nós hoje. De Romanos a Filemão, 13 cartas. Se olha na sua Bíblia, Romanos, Paulo, 13 cartas em seguida. Então a igreja de hoje tem um chamado diferente do chamado da igreja para Israel. Seguindo esse raciocínio, você começa a ver a diferença. Romanos 11:25 diz: Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em seus próprios conceitos, que a cegueira aconteceu em parte a Israel, até que tenha a entrada da plenitude dos gentios. Nós somos parte desse mistério. Para quanto tempo? A resposta é até que tenha entrada a plenitude dos gentios. Israel é temporariamente colocado de lado até o corpo de Cristo ser arrebatado. Nós vamos subir e Deus vai começar a lidar com seu povo Israel de novo. Ok? Efésios 2:15 e 16 diz: Abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para fazer em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo assim a paz, e reconciliar ambos com Deus em um corpo, pela cruz, matando com ela a inimizade. Hoje, não é indo através de Israel, em terreno dos judeus. Para hoje, quem quiser pode vir a Cristo e ser salvo. Agora, porque nós temos o mesmo Deus, 3 em 1, há coisas similares em cada programa. Algumas coisas são similares. É o mesmo Deus, é o mesmo Cristo e é o mesmo Espírito Santo. Cristo é o central dos dois programas. O Messias de Israel, mas também ele é a cabeça do corpo de Cristo. Ele vai voltar um dia para estabelecer seu reino. Sabemos disto no fim da grande tribulação. Mas também sabemos, como cabeça do corpo, antes da grande tribulação, ele vai nos chamar
para encontrá-lo no ar e nos levar para o céu. Que coisa maravilhosa. Ele vai voltar para nós primeiro, depois ele lida com Israel de novo. Ele vai voltar para ser o rei de Israel, ok? Ele é o mesmo Salvador retornando. 1 Coríntios 15, 51 diz: eis aqui vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O mistério, isso quer dizer uma verdade que nunca foi revelada antes. Agora, versículo 52 de 1 Coríntios 15. Em um momento, um piscar dos olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Transformados. Isso somos nós no arrebatamento. Nós temos essa promessa. Não é outro Salvador, não é outro plano de salvação, independentemente de qual programa está. Mas tem que ser centralizado na pessoa de Cristo, ok? Então há coisas similares. Também a cruz é o centro de todos os programas, onde Deus está lidando com a humanidade, debaixo do programa do reino e debaixo do programa da graça, por causa do pecado do homem, a ter salvação. E também os princípios desses programas são similares. Deus sempre desejou que seu povo vivesse vidas separadas, santos, nesse mundo amaldiçoado pelo pecado. Então, seus princípios estão em cada programa. Tem o reino de Deus, o reino dos céus, e Cristo estabeleceu seu trono, o trono de Davi, sentado em Jerusalém, reinando por 1000 anos. É chamado o reino dos céus na terra, porque o rei está na terra. Mas o reino de Deus também se refere ao reino universal. Universal dele sobre toda a história, sobre todos. Às vezes o reino de Deus é o reino dos céus, se refere à mesma coisa. Por exemplo, nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Também tem um aspecto espiritual. O reino de Deus está em nossos corações. E o contexto determina qual destes é. É o mesmo Deus, o mesmo Cristo, o mesmo Espírito Santo. Há diferenças muito importantes, é onde as pessoas ficam confusas. Agora, veja esses versículos. Agora, sorria um pouco. Sorria um pouco. Os programas são diferentes. Lucas 1:32 diz: ele será grande, ele será filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E Romanos 5:15-8 diz: porque eu vos digo que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Quais foram as promessas feitas aos pais sobre Cristo nos evangelhos? Agora, sobre o mistério. Escuta bem. Atos 20:24 diz: mas nenhuma dessas coisas me comove, nem valoriza a minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para
testificar do Evangelho da graça de Deus. E Efésios 3, 2 e 3 diz: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que me é dado para convosco, como pela revelação ele fez-me saber este mistério, como vos escrevi antes, em poucas palavras. Os programas são diferentes. Um para a nação de Israel, em relação à terra, e um para a igreja, corpo de Cristo, em relação ao céu. E também os evangelhos são diferentes. Mateus 16, 16 diz: e Simão Pedro, respondendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Messias. João 20, 30 e 31 diz: e muitos outros sinais que não estão escritos no livro. Verdadeiramente, Jesus fez presença nos seus discípulos. Mas esses estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida através do seu nome. Esse versículo diz que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Esse versículo diz que ele é o Messias, o Cristo que foi prometido. E crendo nisto, que ele é o Cristo, você terá vida eterna. Alô? Alô? Isso não é para nós. Nós temos que crer em algo completamente diferente para ser salvo. 1 Coríntios 15, 1, 3 e 4 diz: além disto, irmãos, eu vos declaro o Evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebeste, no qual também estáis firmes, porque eu vos entreguei primeiro o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, e de acordo com as Escrituras, foi sepultado, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Hoje, não cremos que Cristo é Messias para sermos salvos. Nós cremos que Cristo é o Filho de Deus, que morreu por nossos pecados, e foi sepultado, e ressuscitou. Está vendo a diferença? Há uma diferença. E não somente isto, mas as comissões são diferentes. Em relação a Israel, era para ir a Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E será uma luz para os gentios. E hoje é qualquer um que quiser ser salvo. Não é ir para o judeu primeiro. Nós não estamos tentando salvar o povo de Israel primeiro. A gente vai para qualquer lugar, qualquer estado, qualquer país, para pregar o Evangelho da graça de Deus. Então, nossa comissão é diferente. É o que eu e minha esposa fizemos, vindo dos Estados Unidos para o Brasil. Os apóstolos são diferentes também. Mateus 10, 1, 5 e 6. Ele chamou a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda espécie de doenças e toda espécie de enfermidade. Esses 12, Jesus enviou, dando-lhes ordens, dizendo: veja, não ireis pelo caminho dos gentios, e não
entreis em nenhuma cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa foi a responsabilidade dos 12 apóstolos. Em relação ao apóstolo Paulo, veja Romanos 11, 13. Porque eu falo a vós, gentios, enquanto sou apóstolo dos gentios, eu magnifico o meu serviço. Após ser salvo, Paulo tinha que ir aos gentios, ao mundo. E não somente isso, as igrejas são diferentes. Tem a igreja de Israel em Mateus 16, 18. Eu também vos digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra não é Pedro, se refere ao testemunho de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sobre essa pedra eu vou construir a igreja messiânica, que eu sou o Messias. Amém? Mas para nós, veja 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Nós não pertencemos à igreja messiânica. Somos membros. Somos membros da igreja corpo de Cristo. Efésios 1, 22. E colocou todas as coisas sobre seus pés, e o fez cabeça da igreja sobre todas as coisas. O corpo de Cristo é a igreja hoje. Então, as igrejas são diferentes. Também os batismos são diferentes. Mateus 28, 19 diz, portanto, ide a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os 12 foram enviados para batizar. Esse é o batismo de água. Pedro foi fiel. Atos 2:38 diz, então disse-lhes Pedro, arrependei-vos e seja batizado cada um de vós em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo de água tem que ser parte da salvação delas, mas o batismo de água. Mas para nós hoje, veja 1 Coríntios 1, 17, que diz, porque Cristo enviou-me não para batizar. Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o Evangelho. Para não batizar com água. Os 12 batizaram com água, mas nós não devemos batizar com água. Por quê? Por quê? Porque já fomos batizados no momento da salvação. Naquele exato momento, fomos batizados em Cristo. 1 Coríntios 12, 13 diz, porque por um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer seja judeu ou gentio, sejamos escravos ou livres, e todos foi dado
beber em só Espírito. O que é para nós hoje é o batismo pelo Espírito. Mas pessoas querem ser religiosas e voltam para os 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Tem que estudar a Bíblia, amém? E não somente isso, mas tem milagres diferentes, onde os apóstolos foram, sinais e milagres, os seguiram, porque os judeus pediram sinais. 1 Coríntios 1:22 diz, porque os judeus requerem um sinal. Mas para a igreja, o corpo de Cristo, quando o que é perfeito vier, os milagrosos vão cessar. Veja 1 Coríntios 13:10, que diz, mas quando o que é perfeito vier, então o que é em parte será aniquilado. Quando o que é perfeito vier, a palavra de Deus for completa, e a palavra de Deus tem sido completa. Amém? Mas não somente isso, mas as orações são diferentes. Para Israel, o programa profético do reino, veja Mateus 21:22. O que diz? E todas as coisas, tudo que pedires, na oração, crendo, recebereis. Quantos de vocês já fizeram essa oração e não aconteceu? E tem uma razão porque não aconteceu. Essa oração é para Israel, não para a igreja de Cristo. Alô? João 14:13-14 diz, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu não ganhei na loteria. A fé de muitas pessoas é prejudicada espiritualmente porque não aconteceu. E não era para acontecer. Essa promessa não é para os membros da igreja, corpo de Cristo. Para nós, o corpo de Cristo. Temos Romanos 8:26 para nós, que diz, semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós sabemos o que devemos orar, como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser proferidos. Nós sabemos o que orar. Ele diz, talvez eu responda, ou não. Talvez responda de maneira diferente, ou mais tarde. Não é a sua vontade, é a minha vontade. Depende de mim. E Deus sabe melhor do que nós. Ele pode responder como Ele quiser. Uma coisa que Ele nos prometeu é a sua paz. A sua paz. Veja Filipenses 4:6-7. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, escuta aqui, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossas mentes através de Cristo Jesus. Deus sempre faz o que é certo. Amém? Também há diferenças nas esperanças. Atos 1:11 diz,
os quais lhe disseram: homens da Galileia, por que estáis aí parados, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o vistes ir para o céu. Escute, da mesma maneira que vocês viram ele subir, ele vai retornar à terra. É a esperança deles. Ele vai retornar à terra para eliminar seus inimigos e estabelecer seu reino aqui na terra. Mas para nós, a Igreja do Corpo de Cristo, veja 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e como voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permaneceremos, seremos arrebatados juntamente com elas nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nossa esperança não é Ele retornando à terra. Nossa esperança seremos arrebatados, levados para o encontro com Ele no ar. Deles é terrestre, nosso é celestial. E a última coisa é o perdão. Entenda bem, há uma diferença no perdão. Em Mateus 6, 14 e 15, diz: porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoarás aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Debaixo do programa do reino, o perdão era condicional. Se você fizer isso, então Deus vai fazer isso. Entendeu? É condicional. Mas para nós, membros da Igreja do Corpo de Cristo, temos Colossenses 2:13, que diz: e quando vós estavas mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, e vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos de todos os vossos ofensas. Ele já perdoou todos. E quando você é salvo no programa da graça, todos os seus pecados, todos, foram perdoados. Do passado, presente e futuro. Todos são perdoados. Uau! Amém! Efésios 1:7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Efésios 4:32 diz: e sede amável uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou por causa de Cristo. No passado, o perdão do pecado de Israel era condicional. Em relação a nós, fomos perdoados, estamos sendo perdoados, iremos ser perdoados. Tudo aconteceu no momento em que fomos salvos. Nós temos perdão antes de pecar. Essa é a salvação. Essa é a diferença. O programa com Israel, que vai de Gênesis capítulo 12 para todo o Velho Testamento, passando por Mateus, Marcos, Lucas e João, até Atos 7,
E começa depois do arrebatamento da igreja, o corpo de Cristo. Ele vai lidar com Israel, mais uma vez no futuro, de Hebreus a Apocalipse. Nosso programa começa em Atos 9, com a salvação do apóstolo Paulo. E tem uma transação no livro de Atos, indo do programa do reino para o programa da graça, o corpo de Cristo, o programa celestial. A epístola de Paulo, que ele escreveu, são para nossas instruções. As instruções da igreja e o corpo de Cristo, que nós somos uma parte hoje. A dispensação da graça é sobre o que Deus está fazendo hoje. Nós estamos esperando a trombeta de Deus e um dia nós vamos para o céu. Que esperança gloriosa nós temos. Tem que procurar na sua Bíblia e dividir corretamente as Escrituras. Agora, cristianismo, o problema, tem misturado os dois programas de Deus, tanto o passado de Israel, como o futuro de Israel, como a promessa de Deus para hoje. Por isso tem tantas diferenças entre denominações e grupos, até seitas. Você pode fazer a Bíblia dizer o que você quer, basta tirar os versículos do contexto. Então, a resposta da cristandade para esses problemas de não entender o que leem, e esses versículos problemáticos, eles são tirados do Velho Testamento e dos quatro evangelhos. E tem a ver com Israel, passado e futuro, e são aplicados para hoje. Eles usam versículos que aparentemente ensinam que pode perder sua salvação, tira dos evangelhos e aplica para nós hoje. Então, aqui é a resposta da cristandade. Quando as pessoas têm uma diferença, dificuldade em entender a Bíblia, eles criam uma versão moderna, atualizada, uma versão mais simples do que o King James, as escrituras na linguagem de hoje, etc. O maior problema é que as pessoas não entendem suas Bíblias. Toda a Bíblia é para nós, mas toda a Bíblia não foi especificamente a nós, sobre nós. Uma parte é especificamente escrito para Israel. A outra parte é especificamente escrito para a igreja do corpo de Cristo. 2 Timóteo 2,15 diz: estude para apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que dividindo corretamente a palavra da verdade. Escute bem, toda a palavra de Deus é verdade. Toda. Gênesis e Apocalipse. E temos que distinguir entre a verdade para Israel e a verdade para a igreja, corpo de Cristo. Não siga o que sempre foi ensinado. Ora a Deus para lhe mostrar qual é a sua vontade. Seja como os bereanos, de Atos 17:11. Esses foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente, examinando diariamente nas Escrituras se essas coisas eram assim. Agora, se você discordou com alguma coisa que eu falei, por favor, me mostra onde eu estou errado. Um teólogo do passado diz que a marca da espiritualidade verdadeira
É quando alguém lhe corrige e ele está certo e você está errado, e se você se arrepende do que sabia e abraça o que é verdade. Uma chamada diferente, os programas são diferentes, os evangelhos são diferentes, as comissões são diferentes, os apóstolos são diferentes, as igrejas são diferentes, os batismos são diferentes, tem milagres diferentes, as orações são diferentes, a nossa esperança são diferentes, há uma diferença no perdão. Agora a oração. Pai, amamos você hoje. Obrigada por sua palavra. Queremos saber por que nós cremos no que cremos. Cremos no que a Bíblia diz. Que as pessoas que estão me ouvindo possam apreciar o que eu ensinei. Que elas possam examinar as Escrituras para ver se essas coisas estão assim. E todo mundo disse, amém, amém.